Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV a deputada federal e jornalista Rosana Vale. Rosana, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui pela primeira vez juntamente conosco no nosso programa Porto e Negócios. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre os assuntos da nossa região e o Porto é protagonista desses assuntos, né? Estou à disposição aí, tenho trabalhado bastante no Congresso para defender o nosso porto, o envolvimento do porto com a cidade, a questão dos trabalhadores, então estou à disposição. Essa é a pauta que nós vamos debater aqui com a nossa deputada. O futuro dos portos do Brasil. Vamos trabalhar também a pauta da descentralização. Quero falar sobre a comissão na qual a deputada também faz parte. Deputada, a gente sabe que mais recentemente a senhora foi eleita também com outro deputado da nossa região e a gente percebe que de alguma maneira a gente perdeu, e eu quero começar explorando por esse lado, a representatividade dentro do Congresso. A gente diminuiu o número de participação dos nossos deputados. A gente pode afirmar que tem mais trabalho vindo por aí, deputada? Sim, tem mais trabalho e se depender do nosso mandato, um trabalho ligado aos assuntos portuários, por causa da minha história. Sou filha de estivador, então eu cresci ouvindo as histórias do Porto de Santos, meu pai falando, eu vou para a parede da estiva. Exato. E sou santista de nascimento, acompanhei depois como jornalista do outro lado, pude viajar junto com empresários, com trabalhadores, para contar os exemplos que deram certo de portos eficientes no mundo, trazer esses exemplos para a nossa região. Participei de diversos seminários, fóruns sobre esse assunto e acompanhei a evolução do Porto de Santos, os problemas que o Porto passou, as greves, invasões, a instalação do OGMO, SPS Code. Então, eu estou por dentro dos assuntos do Porto e não poderia deixar agora como deputada, não poderia virar as costas para isso, né? Tem outras bandeiras, a área do turismo, a questão social, mas o Porto também está entre as prioridades. E essas outras áreas, indiscutivelmente, no meu entendimento, deputada, têm relação diretamente com o Porto. Exato. Hoje o Porto no Brasil representa algo em torno de 1/3 do nosso PIB. Hoje, a deputada Rosana Vale, como você mesmo pontuou, tendo todo esse conhecimento do bastidor, né, como foi inicialmente comentado, em relação à nossa política, né, a política que hoje é intrínseca dentro do nosso país, com essa burocracia, com o número elevado, né, de rol, no rol de legislações que nós temos, de leis e assim sucessivamente. A senhora acredita que a gente vai conseguir fomentar o segmento portuário e preservar o futuro dos portos do Brasil? A gente vai conseguir passar por este processo, principalmente hoje, com estes deputados que lá estão eleitos pelo povo brasileiro? Eu acredito que sim, estamos trabalhando para isso. Logo que assumi, lancei a frente parlamentar para o futuro do Porto de Santos, para que a gente possa discutir junto com a sociedade, com os trabalhadores, com os empresários, esse processo de descentralização, qual é o melhor modelo, que nós já vemos, né, já estamos discutindo há um tempão. Sim. Qual seria o melhor modelo? Uma comissão para administrar o porto? Que áreas ainda vão ser privatizadas? A dragagem, que é um problema sério, que se arrasta, envolve uma quantia muito grande de dinheiro. O nosso calado é insuficiente, precisa de uma manutenção constante, o que não acontece com os outros portos. Então, todos esses assuntos vão ser debatidos nessa frente parlamentar em defesa do Porto de Santos. Paralelo a isso, eu também sou membro titular da CVT, que a gente chama lá no Congresso. O que é a CVT? É uma Comissão de Viação e Transportes. Tudo que é discutido, todos os projetos de lei que envolvem soluções para o Porto de Santos, novas iniciativas, projetos,
eles passam por essa comissão antes de irem para a votação no plenário. Então, essa comissão, que são comissões temáticas, são 25, elas são tão importantes ou mais importantes, porque alguns projetos são analisados e já têm aprovação ali, nem vão para o plenário. E elas são muito importantes para que a gente possa sugerir emendas, audiências públicas, todo esse envolvimento que a gente precisa fazer e essa articulação que a gente precisa fazer para ver o Porto de Santos crescer, esses projetos todos, a área do Valongo, que a gente se discute muito, há mais de 20 anos pleiteia a utilização daquela área para o lazer da cidade, para que o Porto cumpra o seu papel social, né, ser amigo da cidade, que é uma observação que eu tenho visto nas viagens. O Porto não pode, ele está dentro da cidade, ele tem que ser parceiro também. A cidade não pode só colher o ônus de ter um porto, ela tem que ter a contrapartida, tem que ter o bônus. Então, todos esses assuntos vão ser discutidos nessas duas vertentes aí, na Comissão de Viação e Transportes, que eu já levei muitas demandas para lá, e também na Frente Parlamentar em Defesa do Porto. Deputada, a senhora comentou em relação a essas comissões e a gente sabe hoje, estamos em 2019, que o processo de modernização ele é uma realidade. A senhora teve a oportunidade de viajar a outros portos e a gente percebe que esse mercado nosso é um mercado globalizado e internacional, onde você tem aí a transferência não só de tecnologia, mas de conhecimento entre os portos. Nós temos uma problemática bastante grande na nossa região, que é a questão da capacitação profissional. E eu preciso explorar isso com a senhora. A gente tem o Senep aqui, onde o Senep provê alguns cursos, nós temos uma série de universidades, mas a gente ainda não tem um plano macro focado nessa questão da capacitação. Isso é uma bandeira da deputada? A deputada vai olhar por esse lado também, uma vez que a gente tem uma deficiência muito grande nesse sentido? Vou sim. E é uma realidade que nós vimos que não tem volta, a automação, muitos portos que eu visitei já não tem mais a mão de obra braçal, ela migrou para outros setores. O trabalhador se aperfeiçoou, verdadeiras universidades ao lado do cais foram criadas para que o trabalhador fizesse essa passagem, que não aconteceu no nosso porto. Hoje a gente sofre com desemprego, as categorias ainda defendendo os postos de trabalho, que na época do meu pai era outro momento, né? Os estivadores tinham era uma outra época, um outro porto, um outro mundo também. É uma equação que não se fecha, né? Porque a gente percebe a categoria defendendo até propriamente postos de trabalho que, na verdade, não existem mais. Que é um caminho sem volta. Que é um caminho sem volta. O que nós temos que fortalecer agora? Nós temos que qualificar, fazer a lição de casa que nós não fizemos lá atrás, criar um mecanismo de incentivo para que esse trabalhador continue atuando no porto, mas em outras profissões. Todas as profissões sofreram alterações. Profissões que existiam hoje são inócuas, elas não têm sentido. Então, isso nós precisamos defender. A região depende do porto, a região é importante, o porto é importante para o desenvolvimento econômico da nossa região. O dinheiro não pode ir embora só, como a descentralização que a gente entende também. As decisões do porto não podem levar um caminho tão grande para chegar lá em Brasília, porque aqui a gente sofre esses efeitos todos, né? Os impactos, quando começam as safras. Então, tem que ser uma gestão compartilhada, é isso que eu defendo. E o porto sofreu muito através de anos e anos. Hoje a gente colhe as consequências das indicações políticas nos cargos da CODESP. Infelizmente, nós tivemos várias diretorias passando por aqui que não sabiam sequer onde estavam, elas eram indicadas, e isso tem que acabar, porque acho que vamos viver um novo momento. Quando a senhora fala nessa questão das indicações, eu falo dessa velha política, né? Eu falo da questão old school. Eu gosto muito de trabalhar essa terminologia, né? Aquela velha escola e velha maneira ou situações de se fazer política dentro do nosso país. Eu acho que a gente não tem mais espaço para isso, e quando a gente fala do segmento portuário, me parece que a gente perdeu bastante tempo em relação a esses pontos. É uma área técnica, especializada. É muito técnica.
Com o sistema que a gente tem hoje, né? Eu estou falando dentro do próprio parlamento, lá na federação, a gente ainda não tem essa descentralização. Será que a gente vai ter essa celeridade, deputada, para que a gente possa buscar toda essa deficiência, esse gap, essa lacuna, esse hiato monstruoso que ficou dentro do segmento portuário? Vou voltar nessa questão da capacitação profissional. Eu percebo, honestamente, a falta de profissionais qualificados para atender postos de trabalho. Será que não está na hora também desse ponto de trazer a iniciativa privada para esse jogo, para esse game, fazer com que as universidades da região também abracem o Porto de Santos? Sim, sim, nós vamos lutar para isso, por um novo momento do Porto de Santos. O que passou, a gente sempre, né, costuma elencar os nossos problemas. A gente sabe o que a gente passou ao longo desses anos todos, as transformações que aconteceram, e a partir de agora é um novo momento que a gente precisa ter esperança, né? Lutar para que as mercadorias também tenham maior valor agregado. A gente percebe nas notícias, aí o Porto bate recorde de movimentação, mas nós somos muitas um corredor vezes, de exportação. Exato, a gente exporta a nossa matéria-prima e depois nós importamos o produto que é feito com a nossa matéria-prima, né? Quando a população vê os caminhões de soja saindo do país e depois a gente importando os produtos, o café também. Um exemplo claro que eu vi nos portos da Bélgica. A Bélgica, ela é a maior produtora, produz o melhor chocolate do mundo. Olha um exemplo que, assim, fica claro para a gente. E eles não têm um pé de cacau. Sim, então, o que acontece? Eles importam essa matéria-prima e vendem o valor agregado. E a gente tem que criar essa relação do porto-indústria. Acompanhei portos na Holanda, onde a banana chegava, a banana do Equador, banana da Costa Rica, chegava, ela não ia embora mais como banana, ela chegava lá e ela era processada, virava 1000 produtos ali, depois ela era exportada. Mas isso não tem fator em relação direta com uma logística completamente integrada dentro desses países? E aí eu falo dessa logística integrada porque eu sinto falta de um aeroporto na nossa região. A gente não tem um aeroporto, a gente percebe que existe uma guerra entre os municípios para que possa implementar um aeroporto. Nós não temos uma região industrializada completamente desenvolvida. Como é que está o papel dessas agências, né? A gente fala muito da AGEM, se assim eu posso colocar, mas a gente não tem uma efetividade para que a gente possa ter um DNA de cada região. O que o Maxwell quer dizer com isso? Será que Guarujá não poderia ter o aeroporto? Cubatão ser uma localidade industrializada para que pudesse fazer o café e assim sucessivamente, deputada? Sim, infelizmente a gente passa por essa falta de integração que a política, a má política, na minha opinião, traz, porque mudam-se os partidos, aí numa determinada gestão o partido não se dá, o prefeito de uma cidade não se dá com o prefeito da outra, e as coisas não andam, e nós temos que esquecer isso nunca levou a nada e não vai nos levar, não vai nos fazer tirar dessa situação que a gente se encontra. É preciso, por isso que eu tenho me mostrado assim, eu sou a deputada da região, eu quero um plano metropolitano de turismo, as cidades elas têm as praias, mas elas ficam brigando pelos turistas na temporada e pronto, enquanto que a Serra Gaúcha está a anos-luz da gente, porque cada cidade resolveu, olha, o que você tem de bom, o que você tem de melhor, vamos organizar um roteiro, é isso que nos falta essa união. Na questão portuária também, falta espaços aí na nossa margem aqui do porto, mas sobram espaços em outros lugares que a gente pode aproveitar para implementar todas essas capacitações que a gente pensa. A região é muito ampla para isso, né? Temos uma hidrovia natural de Cubatão e aí a gente vê o excesso de caminhões, o congestionamento. Então, são projetos que precisam ir além, mas a gente precisa pensar acima da política, suprapartidária, que falo, né? Acima da política, para que a gente consiga realmente pensar numa região. Eu não acredito em uma cidade que se desenvolve de forma solitária. Não existe isso. As cidades são fortes quando estão unidas. Porto Negócios vai para o nosso primeiro intervalo, mas antes disso, vamos acompanhar o nosso quadro Destaque Portuário, onde você tem a oportunidade de acessar o nosso site e lá mandar o teu vídeo para que a gente possa mostrar aqui a tua atividade ou a dificuldade existente nos portos do Brasil.
Meu nome é Érica Matias, tenho 31 anos, sou operadora de RTG. Eu era corretora de imóveis, mas sonhava em algo diferente para a minha vida. Todos os dias eu subo 122 degraus. Por quê? Porque eu pedi com fé, né? E eu estou aqui, graças a Deus, operando essa máquina. Hoje eu estou trabalhando aqui há 7 anos, sou operadora de RTG, já entrei direto, vim da seleção da ICATEP. Nessa seleção, nós éramos em 800 pessoas, 20 entraram, dessas 20 apenas 3 mulheres. Nós somos as 3 pioneiras da empresa e abrimos as portas para que outras mulheres também viessem trabalhar hoje na área operacional conosco. Vejo a minha função com grande importância para que possa abrir mais portas ainda para outras pessoas que também tenham incentivo, tenham a vontade de crescer e estar aqui junto comigo. Uma coisa que me marcou muito na empresa foi desde o primeiro dia, a oportunidade que eu tive, trabalhar, conseguir operar uma máquina desse tamanho, para mim é um orgulho. Me sinto muito feliz de estar aqui. Eu mando a mensagem para as minhas grandes amigas que também lutam, estão aqui comigo, são orgulhosas de fazer o que faz. E para aquelas também que ainda não estão aqui na área operacional, mas que também estão felizes de ver a gente crescendo junto, eu peço que acredite, confie, você será muito feliz fazendo o que faz. Estamos de volta com o Porto de Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Como você sabe, nessa temporada de 2019, você tem a oportunidade de acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp para debater juntamente com os nossos moderadores. Essa semana eu recebo a deputada federal Rosana Vale. No último bloco, debatemos inúmeros temas e eu quero retomar um tema que eu considero bastante importante para a nossa região, que é a questão da capacitação profissional. E questionar a nossa deputada. Deputada, nós vamos criar uma política de capacitação para a nossa região e para a nossa comunidade portuária? Se depender de mim, vamos sim. Se depender do meu trabalho, do meu afinco nessas questões todas aí para treinar o pessoal para que a mão de obra seja mais qualificada, nós vamos. É um assunto que a gente pode e vai debater na frente parlamentar em defesa do Porto de Santos, na Comissão de Viação e Transportes, promover audiências com os nossos representantes, porque o jornalismo me deu muita praticidade. Eu não gosto de reuniões que não levam a nada, de siglas que nos representam sem efetivamente nos representarem. Aquela velha política de fazer reunião para marcar a data da próxima reunião. Exato. Então, eu estou levando essa praticidade do jornalismo para a política. Não está na hora de experimentar um novo modelo? Sim. Porque a gente falou sobre o Sistema S, essa é a minha visão, eu acho que o Sistema S ele não funciona. Praticamente, a gente percebe que não houve uma evolução da mão de obra no nosso país. Será que trazer novamente para o jogo empresas internacionais capacitadas com desenvolvimento intelectual para que a gente consiga fazer um benchmarking entre essas empresas e o nosso país não seja o melhor modelo, deputado? Eu acho que o modelo tem que ser pontual. Por isso a necessidade da descentralização das decisões. Um terminal vai se instalar aqui na região, vamos fazer uma licitação para entregar uma área, renovar uma área. O que ele vai nos oferecer? O que nós podemos negociar de uma forma boa para a cidade, para os trabalhadores? Eu acho que essa descentralização será importante para isso. Quando a gente fala nessa questão da descentralização, para que a gente possa ser mais atrativo, não seja só para o município, mas para o Estado também e ter uma interlocução muito melhor com a federação, a gente não pode sofrer pela falta de representatividade, deputada. Por que eu digo isso? Como assim? Porque hoje nós temos uma representatividade do agronegócio bastante grande dentro do parlamento, né? A gente costuma ouvir na mídia, a gente tem a bancada da bala lá, né? Que pensa muito nas questões relacionadas à segurança. Eu não vejo, essa pelo menos é a minha visão, uma pauta muito forte do segmento portuário no nosso parlamento. Vejo a deputada hoje eleita falando muito da nossa região, trazendo muito as questões que são inerentes ao segmento portuário, mas eu não vejo isso ecoar
dentro do parlamento. É o sentimento da deputada também? É porque o porto é um assunto muito complexo. Você precisa compreender toda a logística de um porto, mas aos poucos nós vamos avançando. Por isso é que a gente tem que defender. Eu, por viver nessa área, tenho um pouco mais de facilidade para entender, mas mesmo assim eu entendo que é um assunto complexo. Mas a gente aos poucos vai aglutinando esses segmentos que estão lá no Congresso, nessa CVT, a gente já, na Comissão de Viação e Transportes, a gente já segmenta mais. Estão lá pessoas que estão preocupadas em desenvolver, né, esse tema no Brasil inteiro, defendendo os seus estados. E é por aí o caminho. Por aí o caminho. Nós não vamos resolver num espaço pequeno de tempo todos os problemas do porto, mas pontualmente nós vamos caminhando. Qual é o assunto agora? Vamos dar uma destinação para a área do Valongo, que há 20 anos a cidade, a região reivindica. Vamos. O que nós vamos trazer? Centros de formação. Qual é o nosso problema principal hoje? A mão de obra está... os trabalhadores estão desempregados, eles não conseguem mais defender o trabalho que faziam antes. Vamos trazer uma parceria... X empresa arrendou aquele terminal. Qual é a contrapartida? Olha, você vai montar um centro de formação para o trabalhador, para que você não precise trazer gente de fora para operar os terminais. O que acontece rotineiramente hoje. Dentro do Porto Então, de são Santos, ações pontuais que dependem de uma fiscalização, dependem de uma atuação, depende do deputado da região, não só o deputado, mas os prefeitos. Os prefeitos têm feito esse trabalho muitas vezes, né, dessas reivindicações, o prefeito do Guarujá, o prefeito de Santos, que são áreas afetadas, a região que está... a calçada, a estrada, o problema do acesso, a entrada da cidade. Quanto tempo a gente pleiteia a verba federal para a entrada da cidade? Então, esse é um ponto importante. A gente se preocupou em fazer a entrada da cidade. Será que em algum momento a gente vai ter a entrada do Porto de Santos, deputada? Porque eu acho que ainda me falta essa perna dentro do projeto. Essa conversa, ela está ocorrendo dentro do parlamento hoje para que a gente possa ter uma nova entrada ao maior porto da América Latina? Vamos por partes. Até agora, por exemplo, o governo federal não sinalizou a parceria, a participação do governo federal na entrada de Santos. Exato. Então, são caminhos que a gente tem que avançar. E eu acredito que já mudou bastante. Quando eu era jovem, até mesmo quando eu comecei minha carreira no jornalismo, a área portuária tinha um aspecto bem pior do que tem hoje. Sem dúvida. Né? Foram construídos acessos, ali já melhorou. Mas a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa parar de pensar que porto é sinônimo de pirata, né? Porto é sinônimo de economia e efetivamente fomentação de negócio, principalmente para dentro da nossa região. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria perguntar para a nossa deputada. Rosana, hoje a gente sabe que os portos do Brasil estão praticamente sucateados. Como é que a deputada enxerga os portos do Brasil para daqui a 10 anos? Será que a gente vai perder mais algumas décadas de evolução como a gente perdeu nas últimas 2 décadas? Eu espero que não. Eu vou fazer o meu trabalho para defender o nosso porto e a nossa região. Tem outros modelos que estão sendo testados aí no Espírito Santo, esse projeto piloto aí de privatização. São assuntos que o governo está começando a tratar agora, né, essa questão portuária, que nós temos que acompanhar. Eu, como deputada, tenho que acompanhar o que vem sendo feito no maior porto do Brasil, quais são as diretrizes, estou aqui para defender que nada seja feito numa canetada, sem consulta da população, sem consulta dos empresários, das pessoas que fazem realmente o porto crescer. Porque o que é o porto? O porto são as pessoas que trabalham nele, é a carga que é movimentada, são os empresários, isso é o porto. Né? O espaço físico, que é nosso, que está na nossa região, apesar de ser uma área federal, é da nossa região. Muitos desses espaços já foram privatizados, tiveram as suas concessões para a iniciativa privada e agora nós temos que gerenciar tudo isso.
É como um condomínio. Sem dúvida. Tem que ser encarado dessa forma. Que é a grande riqueza que a gente tem para a nossa região. A gente sabe claramente que o Porto de Santos, além de ser o maior porto da América Latina, é o que contribui para que a gente faça todo o desenvolvimento econômico que nós temos. E eu acho que a deputada foi muito feliz na colocação que ela fez, que foi um porto que foi construído pela nossa região e deve ser preservado para que a gente consiga deixar esse legado, deputado, para as outras gerações. Hoje, me preocupo muito por tudo que nós sofremos nesses últimos 20 anos. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e eu quero, antes de mais nada, agradecer a deputada. Deputada, quero deixar o meu depoimento aqui, principalmente pelo acesso que tive à senhora e a disponibilidade em tratar desse tema tão importante que é o segmento portuário. Espero, honestamente, contar com a senhora nesse caminho tão longo que a gente tem desses 4 anos do teu mandato, talvez mais 4 anos, para que a gente possa desenvolver o maior e melhor equipamento que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. E o caminho é esse, transparência, discussão, sem defender interesse partidário, que nunca foi meu objetivo de entrar para a política. Eu quero defender a minha região e as causas da minha região. E o Porto está entre essas prioridades. Sem sombra de dúvida. Porto de Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.